E como habitualmente, às sextas-feiras, contamos com a análise de Luís Filipe Carvalho, da Intermoney Valores, Pedro Santos, da XTB e Steven Santos, do Banco BIG. Bem-vindos ao Fecho de Contas. Luís Filipe Carvalho, começando com o BPI. O que é que se está a passar no banco e que impacto é que os acontecimentos de hoje na Assembleia Geral podem ter sobre a OPA da Caixa? Olha, isto, enfim, adivinhava-se uma batalha jurídica conforme está a ocorrer, não é? Era natural que os outros acionistas, nomeadamente a família Violas e a Santoro, que tomassem algumas medidas e precauções no sentido de fazer valer aquilo que eles entendem que seria a melhor proposta e a melhor solução para o BPI. Já sabemos que estão completamente ou em parte oposta relativamente àquilo que é o pensamento e a estratégia daquilo que é o CaixaBank. Agora, isto é preciso vermos o seguinte: a CaixaBank tem lançado uma OPA sobre o BPI e fez questão de dizer no anúncio de prospecto, no prospecto da mesma, que tinha condições para que a OPA continuasse viva. Desde logo, a desblindagem dos estatutos, que ainda não ocorreu, e não mexer o preço. Enfim, no preço já veremos mais adiante. Agora, a desblindagem de estatutos, mesmo até com o diploma que foi promulgado e que foi lançado pelo Governo aqui há uns tempos atrás, no sentido de proporcionar esta Assembleia que hoje decorreu para se tentar desblindar os estatutos, decorrente disto, enfim, parecia ser mais fácil ao início que, de facto, houvesse hoje, de facto, a desblindagem dos estatutos. E isso não ocorreu. E poderá ter como fim último que a CaixaBank, que hoje pediu a suspensão da Assembleia para dia 6 de setembro, para daqui a 45 dias, até poderá acontecer que possam, de alguma forma, retirar a OPA. Eu tenho aqui algum receio entre aspas. Isto pode vir a acontecer. E não nos esqueçamos que o Banco Central Europeu deliberou já há vários meses e tem esperado que este assunto se venha a resolver por acordo entre todos, como sabem, este era um tema que eles queriam colocar sanções e umas multas ao BPI por causa do tema Angola. Têm vindo a protelar essa decisão à espera que haja estas decisões. Enquanto elas não ocorrerem, teremos sempre o risco do BCE, que é coisa que eu também não acredito que aconteça, mas pode acontecer, que venha dizer, amigos, vamos lá esperar um bocadinho, portanto, acabou o tempo. Portanto, e que aplica as multas. E que aplica as multas. Isso seria extraordinariamente gravoso para o BPI, para os seus acionistas, para os seus colaboradores, enfim, e não seria, mais uma vez, bonito para a situação da banca em Portugal, que tão falada tem sido nos últimos dias e nem sempre bem. Pedro Santos, este imbróglio jurídico pode, de facto, pôr em causa a OPA, como dizia o Luís Filipe Carvalho? Bom, há a questão dos timings, em que decorre exatamente, finaliza o tempo para a OPA, e depois há esta batalha jurídica que pode, de facto, colocar em causa esses timings e depois inviabilizar esta operação como conhecemos. Eu creio que este, de uma forma, procedimento dilatório levado a cabo pelo Grupo Violas, tem esse interesse, impedir que a OPA se concretize. Portanto, é claro para todos que nesta altura não há interesse desta pequena percentagem de votos que representa a família em que, de facto, a CaixaBank tome controle. Portanto, tudo aquilo que puder ser feito para que os prazos se dilatem e, eventualmente, deixar cair por terra esta operação é do interesse desta facção, Violas e Isabel dos Santos, e, portanto, há essa probabilidade, mas estou com o Luís, era pena que isso acontecesse, portanto, que a OPA caísse, porque coloca em causa todo o conjunto de agentes que está à volta do BPI, nomeadamente colaboradores, e a própria imagem da instituição. Portanto, eu creio que não será presunção assumirmos que é do interesse de todos aqui nesta mesa, ou pelo menos haveria essa forma de ver o negócio, que a CaixaBank acabasse por assumir o controle da instituição. E, portanto, vejo com alguma apreensão esta decisão que hoje foi tomada. Steven, que análise é que faz deste problema? O banco vai acabar por ser penalizado também em bolsa? As ações foram suspensas de manhã, entretanto voltaram à negociação, a subir. Exatamente. Sim, efetivamente a suspensão foi levantada e esta tarde
já negociaram e curiosamente terminaram em alta, e não deixa de ser estranho vermos esta nuvem, esta incerteza já há tanto tempo, há tantos meses. Sabemos bem quais é que são os interesses de um lado e de outro, quer do lado do CaixaBank, quer de acionistas mais pequenos, mas que também tinham uma visão própria para o BPI, no contexto do setor em Portugal, mas também num outro âmbito, mais lusófono, e sabemos que isso vai completamente em oposição à estratégia mais continental e europeia do CaixaBank. Não deixa de ser negativo para o banco, acredito eu, este suspense, o que é que vai acontecer a seguir, qual é que vai ser o desfecho de toda esta operação, e acaba por ser negativo também para a nossa própria Bolsa, quando já tem poucos membros, poucas empresas, o próprio índice principal tem menos constituintes do que seria suposto ter. O facto de existir um dos membros aqui completamente em suspensa, a ação ora para de negociar, ora retoma, e sabemos as fragilidades que também temos tido nos últimos anos e destruição de valor acionista que ocorreu neste setor da banca nos últimos anos em Portugal. Por isso eu acho que seria do interesse de todos chegarmos aqui a algum tipo de desfecho para também o BPI poder retomar as suas atividades no quadro mais normal possível e não vivermos constantemente com este imbróglio, com estas implicações jurídicas. jurídicas. O que é que poderá esperar da Assembleia no dia 6 de setembro? Sim, é um pouco indefinido, não é? O que é que vamos ver? Eu acho que as duas faces vão continuar bastante determinadas. Acho que o CaixaBank não vai desistir, pelo menos para já, do seu projeto de OPA. O lado também da família Violas acho que também é bastante vincado, é bastante claro aquilo que eles querem. Por isso acaba por haver aqui uma série de participantes bastante determinados e cada um com o seu próprio projeto. Agora, acredito que seria do interesse de todos, para colaboradores, para acionistas, para toda a comunidade que gira em torno do BPI, chegarmos aqui a uma resolução. E há o risco do BCE intervir e sancionar o banco? É uma possibilidade cada vez maior, não é? À medida que a concentração em termos de grandes riscos se mantém, não é? Aquela situação que torna ainda mais preocupante, não é? Num contexto mais comunitário, por isso aumenta também a probabilidade de haver uma intervenção mais a outro nível, não é? Mais em termos do Banco Central Europeu, e tentarmos ir chegar a um desfecho para este processo já bastante complicado. E sabemos também que o BCE, nesta altura, promove mais consolidação dentro de cada país, ter poucos bancos, mas bancos maiores, e nesse sentido o projeto do CaixaBank cairia mais nas graças do Banco Central Europeu. Luís Filipe Carvalho, falando agora das obrigações do Tesouro de rendimento variável que o Tesouro lançou. Tem havido uma corrida a estas obrigações, o interesse é muito. De facto, as condições são vantajosas? Vamos lá ver. A corrida tem sido muita porque as alternativas têm sido muito poucas. As alternativas que há no mercado são pouquinhas, não é? Se formos ver e se formos a cada um dos bancos e perguntar por depósitos a prazo, é difícil, as pessoas não conseguem ter rentabilidade suficiente para poder aplicar o seu dinheiro. E, para além disso, ainda existe um tema chamado risco banco. Nós não paramos de ouvir falar em bancos, não é? E, portanto, isto está bem presente nas pessoas. E, portanto, qualquer alternativa que possa surgir, eu recordo que esta emissão são 500 milhões. São 500 milhões a 5 anos. Isto é até 2021, com pagamentos semestrais. Isto, estamos a falar de uma taxa de juros da Euribor 6 meses, mais 2,05. E o que é interessante aqui nesta emissão é que os 2,05 são garantidos ao final dos 5 anos. Garantidos? Vamos lá ver. A taxa de juros é que é garantida, não é o capital. O capital aqui não é garantido. Ao contrário daquilo que sucede, por exemplo, com as outras emissões lançadas pelo Estado, que estamos a falar, aqueles certificados, não é? Os certificados do Tesouro, poupança mais, enfim. Esses têm... Isso é uma grande diferença. É uma diferença. Não, e há outra diferença, Carla, que as pessoas têm que pensar um bocadinho nesse assunto, que é... este é um assunto em que os títulos estão cotados em Bolsa. E estando cotados em Bolsa, estão
enfim, estão no mercado, não é? Portanto, qualquer constipação que haja aqui, assim, a respeito de Portugal, isto certamente que vai ter impacto no preço e consequentemente, nos juros das obrigações. E, portanto, as pessoas têm que perceber que, para além dos custos que têm relativamente a este assunto, que tem os custos de subscrição, tem os custos de resgate, tem os custos do pagamento dos juros, tem estes custos todos associados e os da custódia, sendo que os da custódia, enfim, haverá instituições que cobrarão custódia ou não cobrarão custódia, isso é uma decisão comercial de cada um, mas tem estes custos. E, portanto, se deduzirmos estes custos sobre o montante que conseguirmos comprar, há estudos, eu não fiz as contas, mas há estudos aí que dizem que qualquer investimento que seja abaixo de 10 mil euros nesta emissão não será rentável, porque os custos, de alguma forma, vão comer aqui a parte de rendimento. E, portanto, aqui estamos. Eu acho que as pessoas correram tanto aqui. Eu recordo que no primeiro dia, isto para 500 milhões de euros, no primeiro dia já havia 1.000 milhões. No primeiro dia, isto vai até não sei que dia de agosto. 9 de agosto, sim. Portanto, eu posso imaginar até dia 9 de agosto o montante de ordens que vai surgir aqui. Portanto, quando isto for rateado, vai cair trocos a cada um. Se depois formos fazer as contas aos custos, eu não sei se compensa. Pedro Santos, é de prever que este montante seja aumentado dos 500 milhões iniciais? Sim, já há duas operações em 2016 semelhantes e, portanto, esta é a segunda operação. Há sucesso, pelo menos percebe-se que há interesse das várias partes. Quer dizer, o Estado acaba por ter um encargo menor do que se fosse ao mercado. Os bancos ganham porque têm todas estas comissões dependentes de cada instituição e os investidores, os pequenos investidores, acabam também por sentir que fizeram um bom negócio na medida em que a taxa publicitada é maior do que qualquer outro depósito aparentemente semelhante quando vamos a um balcão de uma instituição financeira. E, portanto, eu acho que a reboque aqui de alguma iliteracia financeira, infelizmente que ainda existe, acaba por provocar este entusiasmo que não parece que seja devidamente esclarecido pelas instituições que depois os disponibilizam. Porque, de facto, há este risco que o Luís falou, há este risco implícito destas obrigações, não só porque são emitidas pelo Estado, mas também pelo facto de serem cotadas em bolsa. E, quer dizer, basta pensarmos numa qualquer renegociação de dívida que possa existir com o Estado português, e não está assim tão fora de hipótese, para que estes títulos sejam severamente afetados. E, portanto, importa, de facto, esclarecer para que não caímos novamente em erros como aqueles que aconteceram há bem pouco tempo com investidores que acabaram por arruinar poupanças de uma vida. E, portanto, nesse sentido, eu creio que há margem para, de facto, o Governo acabar por ir novamente ao mercado ou colocar mais capital disponível para subscrição, porque ele ganha com isso na medida em que consegue poupanças, como dizia há pouco, na taxa que depois paga, que é remunerar estes investidores, e, portanto, face ao interesse também que está visível, não duvido que sim, que haja essa possibilidade. Steven, os portugueses parece que confiam mais no Estado do que nos bancos nesta altura. Eu julgo que aqui é mais uma questão de confiar na taxa e no facto de ser mais previsível do que propriamente a opinião que tem face às instituições, quer dizer, se é estatal ou se é privada. Aqui acho que um grande fator de atração é o facto de o pagamento ser semestral, por isso haver previsibilidade de 2 vezes ao ano de receber juros. O facto também de o IGCP não ter lançado tantos produtos de retalho assim. Há uns anos atrás falava-se ainda na anterior presidência do IGCP que haveria muitos produtos de retalho, como também se tem feito noutros países, pela Europa fora, mas efetivamente não tem havido assim tanta diversidade. Estes têm essa vantagem de serem cotados em mercado, que também se pode transformar numa desvantagem, não é? Se houver aqui algum tipo de incerteza, mais a nível político, a nível externo, o preço dessas obrigações ser prejudicado. Mas o ponto que eu gostaria de sublinhar é que a procura será doméstica, não é? Sobretudo, a grande maioria serão portugueses nesta emissão, muitos particulares, também alguns clientes institucionais, por isso seguradoras, fundos de pensões, bancos, que estão a correr a esta emissão e que por isso não haverá tanta volatilidade assim no mercado secundário destas obrigações. Okay? Por isso, sim, do ponto de vista do IGCP, quais são as vantagens deste tipo
de emissões. Esta é uma das primeiras, por isso sendo detida principalmente por pessoas que cá residem e que vão, à partida, comprar e esperar pela maturidade, a não ser que tenham alguma necessidade de liquidez de agora até daqui a 5 anos. Por isso, praticamente não vai haver aqui entradas e saídas, não vão ter que procurar substitutos para quem está vendedor das obrigações. E depois porque os custos de financiamento são bastante atrativos para o prazo em questão. Não é? Para 5 anos poderá ser mais fácil e mais prático do que estar a montar uma operação internacional, portanto, emitir obrigações transacionadas em bolsa há 5 anos. Agora, eu acho que é uma operação que tem o seu mérito, quer dizer, acho que as pessoas têm muita dificuldade em encontrar um destino para as suas poupanças, os bancos, o que estão a pagar um ano, em média, são taxas muito deprimidas, depois existe todo um outro leque de soluções de investimento que já requerem um pouco mais de conhecimento e de tolerância ao risco. Portanto, temos vindo a falar aqui neste espaço das ações, ainda os índices norte-americanos continuam a fixar novos máximos, o ouro também já falámos neste espaço, só que aí já exige um pouco mais de literacia financeira, de conhecimento. Por isso não acho que seja uma questão do emitente, mas sim o facto de ser mais previsível e seguro em termos, pelo menos, de percepção do que estamos a fazer nesta aplicação face a outras. Luís, relativamente à reunião do Banco Central Europeu desta semana, não houve novidades, mas Mário Draghi, na conferência de imprensa, fez algumas declarações, nomeadamente sobre a banca, e apontou uma solução para o crédito mal parado dos bancos, nomeadamente um mecanismo de venda desses créditos, exato, desses créditos em mercado. O que é que lhe parece dessas declarações? Eu acho que vamos a caminho eu acho que vamos aqui um bocadinho a caminho daquele regime de exceção que fomos falando nestes últimos tempos, não é? E que a Itália tem tentado aproveitar e que eu espero que Portugal também possa beneficiar com isso. Efetivamente, a regra de bail-in que está institucionalizada, no caso de bancos grandes, penso que não se pode aplicar. Enfim, penso que não tenha aplicabilidade, eu penso que não é uma boa regra. E, portanto, o Banco Central Europeu, neste momento, enfim, eu pensava que ele também estava um bocadinho mais preocupado com a questão do Brexit, não está. Neste momento o enfoque é na banca. E o enfoque é na banca de tal forma que, desta vez, há aqui um parágrafo que não foi repetido. E o parágrafo que não foi repetido foi aquele em que o Sr. Draghi foi passando sempre o ónus para cima e as chamadas de atenção que foram feitas aos diversos governos da União Europeia no sentido de fazer as reformas estruturais que tinham que fazer e, portanto, deixou de pôr o enfoque aqui, não posso ser só eu, tem que ser vocês também a ajudar e, portanto, a preocupação começa a ser aqui um pouco a banca. Na verdade, tivemos nota de que esta semana, se bem se recordam todos, o FMI saiu com um relatório em que dizia, enfim, colocava aqui, desde logo apontava o dedo em termos de banca e de risco sistémico à banca portuguesa. Vai-se lá saber porque é que a banca portuguesa é um risco sistémico. Só o será na devida proporção interna do país, não é? Para a Europa não me parece que seja, e a Itália. A Itália sim, que estamos a falar de um bad loan de quase de 400 bis, 360 bis, ou coisa que o valha, não é? E, portanto, sim, a preocupação do Banco Central Europeu neste momento aponta para a banca, para a questão do mal parado e por todos os riscos à volta enfim, em termos estruturais e em termos de macroeconomia que estão aí presentes. E esta história do Brexit, certamente lá haveremos de ir à frente a história do PMI, com os números que saíram, entretanto, para o UK e sim, para a Europa, que já se começa a ver um bocadinho o porquê da preocupação desta gente toda. Pedro, relativamente a esta proposta de Mário Draghi, no fundo está a pedir apoios, ou seja, é o tal mecanismo de titularização em mercado, mas com apoio público. Exatamente, e portanto, nessa medida, quando se percebe que esta questão não avança, em termos da questão do mal parado em Itália, que é a maior preocupação, e depois também aqui em Portugal, eu creio que é de uma forma um apelo em desespero relativo para que isso aconteça. O peso do mal parado nestas economias acaba por depois lançar aquelas questões que o Luís já referiu em termos de receios suscitados por parte do FMI e, portanto, há a preocupação de os acalmar e Mário Draghi vai ao ponto de passar por cima dos impactos negativos do que o Brexit pode ter na economia europeia, em particular na zona euro,
para evidenciar esta questão da banca europeia e pelo mal parado em particular. Portanto, eu creio que de facto é uma preocupação de Mário Draghi, que não quer deixar que seja prolongado no tempo, e por isso então estes apelos que referiu. Creio que é mais nesse sentido. Deixa-me só, peço desculpa, deixa-me só complementar o que estás a dizer, e bem, é que esta intervenção do Sr. Draghi vem, no fundo, e de alguma forma, alisar um pouco esta preocupação do FMI relativamente à banca, e veio até dizer que a banca europeia até aguentou bem o choque do Brexit. Sim. E, portanto, veio acalmar aqui um pouco, porque ficou tudo muito nervoso. Desculpa. Steven, que análise é que faz das palavras de Mário Draghi? Pareceu-me otimista, com expectativas de inflação para este ano e para o próximo. Referiu aquelas problemáticas sobre a banca italiana, que são bastante gravosas e que, a médio prazo, julgo que poderão ter um efeito bastante negativo nas ações e no próprio setor da banca a nível europeu. Referiu também a importância de haver algumas soluções mais a título de cada Estado-membro, com respectivo apoio público, mas que isso não era bem uma decisão do BCE, mas sim já a nível de Comissão Europeia. Está a transferir novamente a responsabilidade para os Estados? Sim, exatamente. Para a Comissão Europeia e depois para cada país, para os seus próprios problemas domésticos. Ele sente que já está a fazer o seu trabalho, e é um facto que está. Ele praticamente já fez... Que é o de supervisão e é pressionar os bancos no sentido de limparem os balanços, não é? Portanto, exatamente. Isto é um problema também criado pelo próprio Banco Central Europeu. Exatamente, e ele anteriormente também já fez alguns apelos, uns mais explícitos, outros mais implícitos, para cada governo lançar reformas económicas e revitalizar as suas próprias economias. Ele mostrou-se otimista também com a reação dos mercados financeiros ao Brexit, esperar um pouco para ver, acha que a inflação vai subir entretanto. É um facto que ele também não tem grande pressão agora para agir no sentido de reforçar os estímulos, porque os outros grandes bancos centrais também ainda não cortaram taxas entretanto. Eu diria que até final do verão podemos ter algumas novidades nesse campo. Por exemplo, o Banco de Inglaterra, a 4 de agosto, já reúne e já sinalizou isso recentemente na última reunião, que já discutiram formas e combinações de estímulos monetários, por isso a 4 de agosto eu diria que vamos ter pelo menos reforço das compras de ativos na Inglaterra, eventualmente um corte de taxas, se bem que já estamos próximos de zero, não é? Está em 0,5 pontos percentuais, mas ainda assim podem cortar isso para metade. Eventualmente o Banco do Japão, possivelmente o Banco Central da Nova Zelândia, e isso acontecendo, o BCE não pode ficar parado, porque se os investidores vão vender ativos britânicos, vão vender obrigações, se vão vender imobiliário, depois vão ter que transferir essa divisa para outra, e o euro torna-se um destino imediato, e o franco suíço torna-se destinos imediatos, e isso força o Draghi a agir e a fazer mais. Por isso acho que os desafios são bastante grandes, e o Brexit acabou por acelerar aqui alguns problemas, não é? O facto de estar a secar o estoque de dívida existente e elegível para o atual plano de compras do BCE. Eu diria que em setembro vamos ter da parte de Draghi mais novidades, ou em termos da alocação das compras que estão a ser feitas atualmente, algum reforço de compras na periferia, se bem que isso tem implicações políticas importantes, os maiores contribuidores não vão gostar disso. A Alemanha, por exemplo, não vai ficar muito contente com isso, porque eles contribuem mais, mas em termos depois de compra da dívida pública, eles não vão receber nessa proporção, vão receber menos, porque também até 7 anos a dívida alemã já está toda com juros negativos, por isso também já não se consegue comprar mais lá, mas por outro lado, se o BCE também começa a comprar obrigações com juro abaixo dos menos 0,40%, que é a taxa de depósito, o BCE também começa a assumir muito risco, não é? Começa a perder muito dinheiro ao fim de pouco tempo. Portanto, é de esperar novidades em setembro? Eu diria que sim, do Draghi. Acho que sim, acho que vai ser um verão quente, mais um para os mercados. Nos últimos anos tem sido assim, né? Com a China e com questões políticas nacionais antes disso. Eu diria que este tem tudo para ser um verão muito ativo, pelo menos ao que os bancos centrais diz respeito. E vamos para o último tema de hoje, Luís, os índices PMI, o que é que nos dizem? Dizem-nos que ainda só passou um mês e meio e já temos resultados. Pronto, os números que saíram agora de julho por comparação com aquilo que foi junho, eu diria que, por exemplo, o PMI da zona euro, ainda estando aqui em níveis acima de 50, não é? E portanto estamos a falar de expansão, a verdade é que eles reajustaram, não é? Aqui de alguma forma.
o composite de alguma forma, portanto, o que engloba serviços e indústria, caiu de 53,1 para 52,9, portanto é o nível mais baixo dos últimos 18 meses. Só os serviços, só olhando para os serviços, teve um pequenino reajuste de 52,8 para 52,7. A indústria caiu mais. E a indústria caiu mais. Se formos falar então do UK, do UK então é uma coisa nunca vista. Desde 1996 que é medido este índice, o PMI, nunca se tinha assistido a uma queda tão grande mensalmente. Isto para lhe dar uma ideia de que, por exemplo, nos serviços estavam com 52,3, saiu 47,4 no mês. Okay? E na parte de indústria estavam com 52,1, saiu com 49,1, é o nível mais baixo em 41 meses. Para além de estarmos aqui a atingir recordes em termos de números mais baixos, estas quedas nunca foram vistas desde que se mede o PMI. Portanto, surpreenderam estes números? Surpreenderam pela amplitude. Era provável que isto pudesse acontecer, que houvesse esta quebra, sim, portanto é natural que sim. Agora, só pelo facto de ter passado um mês e meio e ter, enfim, este índice isto diz aqui, claro, que existe um abrandamento enorme da economia, britânica, não é? E espera-se nestes 2 últimos trimestres já não cresça, entre já em perca. Pedro, que leitura é que faz destes índices? Bom, efetivamente, começando ali pelo fim do comentário do Luís, não se espera crescimento para a economia britânica, quando até agora, de facto, mostrava alguma robustez nas taxas de crescimento, que eram acima daquelas que se observavam em termos continentais. E, portanto, nessa medida, aquilo que agora é expectável, acho que não há consenso quanto a, eventualmente, a uma contração, mas o que é certo é que não vamos continuar a assistir a taxas de crescimento como aquelas que observávamos. Isto decorre, naturalmente, do resultado do referendo do mês passado. Portanto, temos, de facto, os PMIs, e neste caso perceber que eles são feitos como resultado então do inquérito que são feitos aos gestores das empresas e, portanto, neste caso, estar em níveis abaixo dos 50 é claramente sinónimo de alguma contração económica. Não se espera que nos próximos trimestres isso seja observável, no entanto, começa a ser evidente o efeito negativo que este Brexit está a causar e parece-me que não vamos ficar por aqui. Portanto, é claro que a economia se vai ressentir à medida que as negociações forem decorrendo para as condições da saída do país. Sublinhar que não há ainda, ninguém assinou ainda, as partes, neste caso o interessado, Reino Unido, não assinou ainda o artigo 50, portanto continua a usufruir particularmente do mercado único, que é aquilo que mais interessa ao Reino Unido, e portanto as empresas continuam a poder exportar, a poder vender para o mercado continental e, portanto, quando isso estiver em causa, na realidade, eu creio que os efeitos negativos aí poderão ser mais expressivos. Steven, é de esperar que a economia britânica contraia nos últimos 2 trimestres do ano? Sim, eu julgo que o sentido será alguma contração. Agora falta saber se a contração da economia vai ser feita abruptamente ou se vai ser mais distribuída ao longo do tempo. Por isso, se ela for mais ou menos amortecida, como eu acredito que seja, com a Libra tão fraca, e sobretudo se a 4 de agosto houver medidas, isso acaba por, de certa forma, amortizar o abrandamento da economia britânica. Por isso concordo com o Pedro, crescimento mais lento, que as taxas que temos visto nos últimos tempos julgo que não serão viáveis. E recordar que há 2 anos atrás a Inglaterra era um dos candidatos a ser o primeiro grande país a ter uma subida de taxas de juros. Era entre Inglaterra e Estados Unidos. É importante como em tão pouco tempo tudo se altera, não é? Tudo virou tão rapidamente. Daqueles dados que vimos do PMI, e o PMI acaba por ser índices ou inquéritos que são feitos aos gestores de compras, quer do setor da manufatura, quer do setor dos serviços, e historicamente são bons indicadores de antecipação, por isso tem uma capacidade preditiva muito boa. Aquilo que mais me preocupou foi o PMI dos serviços, porque a subcomponente de novas encomendas caiu muito e hoje em dia o Reino Unido é uma economia de serviços, já não é uma economia manufatureira nem industrial, é sobretudo prestação de serviços. Preocupou-me bastante. Que impacto é que isso pode ter noutras economias europeias? Por exemplo, na Alemanha, que também
Olhando depois para o que saiu na zona euro, por exemplo, o PMI da Alemanha e da França segurou-se relativamente bem e compensou até os PMIs mais fracos dos países mais pequenos, caso de Espanha. Por isso a Alemanha segurou-se bastante bem, sobretudo na frente industrial. E França também, França que o crescimento tem sido relativamente anémico. Entrou em bem. terreno de expansão, não é? Portanto, estava em contração. Exatamente, a zona euro, apesar de dados mistos, está acima do limiar dos 50 pontos, por isso está em expansão. Agora, voltando ao Reino Unido, acaba por ser um pouco irónico, porque à medida que vamos vendo esta deterioração e mais provas de abrandamento, maior é a vontade popular de ficar na União Europeia, não é? Isto é um pouco... é um contrassenso, mas a nova Primeira-Ministra parece bastante convicta em respeitar o referendo, apesar dela própria ter feito campanha pelo Remain. Agora, tentando também relativizar um pouco as coisas, se nós olharmos para alguns estudos mais alternativos sobre a saúde da economia britânica, John Lewis, que no fundo é um retalhista, são armazéns, quanto muito grandes, eles são o único do setor que publicam todas as semanas as suas vendas. Por isso, na semana do referendo caiu abruptamente, só que na semana seguinte já recuperou para níveis de há uns meses atrás. E nós poderíamos pensar, um retalhista só vende bens essenciais. Não, são armazéns, têm muitos produtos discricionários, por isso que não são essenciais, não é só alimentação. Vende muito para além disso. E isso leva-me a pensar que as pessoas ainda sentem confiança em gastar dinheiro, ainda há turistas a circular no Reino Unido, ainda existe alguma confiança. As próprias agências de recrutamento notaram ali uma grande queda na procura de trabalhadores, no número de anúncios online, mas também já retomou para níveis consistentes com o que víamos há uns meses atrás. Por isso eu julgo que a Libra, enquanto continuar deprimida, enquanto também os preços das matérias-primas estiverem altos, e aqui mais numa perspectiva da Bolsa, eu julgo que vai haver algumas boas perspectivas. Sobretudo para o FTSE 100, 2/3 do índice são oriundos do estrangeiro, a componente de matérias-primas é muito importante. O crudo está a corrigir para os $44, mas se retomar, por exemplo, em direção aos $50, julgo que o índice britânico vai continuar a subir e ele já está a 5% acima do que estava no dia antes do referendo. Por isso caiu imenso, já recuperou e já está positivo. E a própria sociedade britânica acho que vai ter uma capacidade de resistência melhor do que podemos antecipar, e as primeiras reações são para dramatizar, extremar. Estou otimista para este desfecho do referendo. Muito obrigada pela vossa presença neste fecho de contas.